Olá, eu sou a Flávia Fonseca, sou consteladora familiar, sou advogada sistêmica e hoje nós vamos falar sobre relações abusivas na visão sistêmica. Quando a gente traz esse tema, um tema tão polêmico e tão recorrente nas constelações familiares, é preciso que a gente traga também uma outra reflexão. Falar de abuso significa que há uma dinâmica de exclusão de alguém, alguma pessoa, algum fato ou acontecimento que precisa ser inserido dentro de um sistema familiar. E o abuso também ele sugere uma educação sexual muito repressiva, ou uma mãe narcisista, ou então adultos que também sofreram abusos e que apresentam disfunções em seus comportamentos e também nas suas relações. E quando a gente se depara com uma relação de abuso dentro da constelação familiar, é preciso que a gente saia do lugar de julgamento e que a gente possa trazer um pouco de empatia para compreender que, na verdade, o que esse sistema está sugerindo, que esse sistema está requerendo, é um olhar na direção dessa disfunção para que haja essa inclusão e para que isso possa ser ressignificado, libertando tanto o agressor, o suposto agressor, a vítima e até mesmo aquele que nós chamamos de salvador. E quando a gente faz isso, a gente se depara com outro conceito que vem lá da análise transacional, que é um dos pilares da constelação familiar, também uma psicoterapia breve, que trouxe para a gente a visão da pirâmide de Karpman. E a pirâmide de Karpman traz justamente isso, o agressor, a vítima e o salvador. E em todo tipo de comportamento distorcido, abusivo, ele costuma trocar os papéis. Essas pessoas, às vezes, elas ocupam um papel diferente. A vítima pode ocupar o papel do salvador, o salvador pode vir a ocupar o papel do perseguidor e o perseguidor pode vir a se transformar na vítima, porque há uma disfunção tão grande e um significado tão grande nessa disfunção que as pessoas trocam os papéis para que elas possam encontrar uma paz e para que elas possam se libertar. Assim acontece também com o alcoólatra passivo, o alcoólatra ativo, o fumante ativo e o fumante passivo, porque há uma ressonância eletromagnética que uniu essas pessoas dentro de um campo morfogenético para que elas possam então se curar, levando esse entendimento a essa distorção e trazendo em contrapartida uma compreensão mais empática sobre esse tema. É um tema realmente muito complexo e que dentro de uma constelação familiar traz muita dor, traz muito sofrimento de olhar nessa direção. Mas não tem uma maneira mais eficaz do que se desfazer desse vínculo, do que tentar compreender que o julgamento e a continuar na exclusão dessas pessoas envolvidas nisso não vai solucionar de maneira tão significativa enquanto que um olhar sistêmico para isso, um olhar de entendimento muito mais amoroso pode trazer como a eficácia dessa solução dessa problemática, dessa questão que foi levantada. A gente também consegue perceber que os filhos, eles buscam relações abusivas muitas vezes para repetir um padrão de comportamento dos seus pais, ou quando dentro de uma relação de casal, a mulher ou o homem não estão disponíveis para o outro parceiro, para o outro cônjuge, e os filhos, para protegerem os pais ou a mãe, eles se colocam no lugar desse adulto e ficam à disposição para uma relação de abuso, fazendo às vezes do que o outro fazia. Vou explicar isso melhor. A visão sistema é uma visão que a gente precisa respirar, tem momentos, sair do espaço do julgamento para a gente compreender o alcance que é essa propedêutica, que essa psicoterapia traz para nós. Então, quando a gente faz
traz principalmente das crianças que vivem uma relação de abuso, é que elas podem estar se colocando no lugar da mãe, a mãe que não quer mais ter relacionamento sexual com o pai, então ela percebe isso de uma maneira inconsciente, sistêmica também, e se coloca à disposição para agradecer o pai ou a mãe pelo dom da vida. Ou então, quando há um padrasto ou uma madrasta no lugar do pai ou da mãe, né? Não existe lugar, né? Naquela posição, né? De hierarquicamente superior. Elas fazem isso também como uma forma de agradecer. Agradecer aquela mulher, aquele homem por estar ali à disposição delas, cuidando delas numa situação de tutores. Então é preciso que a gente olhe para isso, nessa disfunção, com uma visão muito mais ampliativa, deixar de lado o julgamento, deixar de lado as condenações, né? Que isso já tem o direito clássico para fazer, isso já tem a própria sociedade que faz. Se a gente realmente quer olhar para isso na visão sistêmica, é preciso que a gente compreenda que para a gente resolver qualquer disfunção, distorção de um sistema familiar, quiçá um estupro, que existiu, que ali se iniciou um vínculo entre as partes, e que a melhor maneira, né, de amenizar essa dor, de amenizar esse trauma, é o entendimento de que tanto o adulto quanto a vítima estão sim em processo de sofrimento. E o adulto, muitas vezes, ele continua infantilizado, ele continua ainda buscando uma dinâmica infantil nos seus relacionamentos, ou que ele está repercutindo, né, um padrão de comportamento o qual ele vivenciou. Ele foi abusado, então ele abusa. Ou então ele não teve uma capacidade expandida de desenvolvimento, amadurecido, né, seu psiquismo, e ele comete esse ato tão atroz, né, e tão traumático, para demonstrar essa fragilidade ou de uma vivência muito reprimida, né, em relação à questão afetiva, ou de uma incapacidade mesmo de amadurecimento. Então, a maneira mais fácil, né, de se desvincular dessas relações abusivas é trazer a empatia, tentar entender que as partes, tanto o agressor quanto a vítima e o salvador, aquele que veio trazer um fim para isso, eles mudam os papéis numa dinâmica cíclica de adoecimento, e que a gente precisa olhar para todos eles com amor, fazendo luz nessa distorção e tentando trazer um entendimento para isso, né, durante as constelações familiares, para que possa libertar essas pessoas que estão envolvidas nisso e também a nossa própria descendência, que, por questões inconscientes também, costumam repetir esses padrões de comportamento para se sentirem pertencentes ao nosso sistema. E as relações abusivas, elas podem ser também de palavras, pode ser também, né, não precisa ser só sexual, pode ser também de baixa de autonomia, que permite que o outro a subjugue. Precisa que a gente compreenda a quem nós estamos seguindo, ou a quem que nós queremos incluir no nosso sistema familiar, que não foi visto, muitas vezes permitindo que a nossa própria sentimentos, né, a nossa própria dignidade possa estar em jogo, para continuarmos representando essas dinâmicas tão distorcidas. Então, para que haja solução definitiva para isso, é preciso que a gente olhe com amor para essa dinâmica, e com entendimento, para que seja incluído, compreendido como a força daquele sistema familiar, e para que possa, a partir daí, né, como as pessoas, como a família elegeu para aquele sistema, para que a partir daí ele possa então ser ressignificado. Deixe aqui suas dúvidas, é um tema que a gente não exauriu ainda, nós vamos voltar a falar sobre isso, tá? Estamos trazendo isso aqui só para trazer algumas reflexões sobre isso, né? Nós já fizemos mais de 1.400 constelações, essa temática quase sempre está presente, e a gente precisa de olhar para isso com muito amor, para que haja essa libertação, ok? Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe, e vamos auxiliar as pessoas a ter uma visão, uma solução pacífica desses conflitos, e fazendo luz, né, em todos esses emaranhados. Até breve.